Você provavelmente já viu esta planta centenas de vezes, em uma cozinha, perto de uma janela, pendurada em uma varanda ou crescendo dentro de um pequeno vaso. É a planta-aranha, também conhecida em diferentes lugares como clorofito ou gravatinha. À primeira vista, não parece existir nada de extraordinário nela. Folhas compridas, estreitas, verdes e brancas em muitas variedades cultivadas. Mas espere até observar uma planta adulta. Do centro começam a surgir longas hastes. Elas crescem para fora do vaso, curvam-se e ficam suspensas no ar. Então acontece algo estranho. Pequenas plantas começam a aparecer ao longo dessas estruturas. Não são sementes. Não são flores se transformando imediatamente em frutos. São pequenas cópias da planta adulta. Cada uma desenvolve suas próprias folhas e depois pode produzir suas próprias raízes. Durante algum tempo, permanecem conectadas à planta-mãe, suspensas no ar, como dezenas de pequenos filhos esperando encontrar um lugar onde começar uma nova vida. E quando uma dessas pequenas plantas finalmente toca o solo, pode criar raízes. É uma estratégia de reprodução vegetativa extremamente eficiente. Mas existe algo ainda mais surpreendente. Essa característica que parece tão curiosa dentro de nossas casas não apareceu para decorar uma maceta pendurada. Ela tem uma função na natureza. Para entendê-la, precisamos esquecer por alguns minutos a pequena planta que vemos em nossas salas e viajar até a África, porque ali, entre florestas, vales úmidos, encostas e regiões onde também existem períodos mais secos, encontramos a verdadeira história desta planta e descobrimos por que ela começou a produzir filhos, antes mesmo de abandonar a própria mãe. Para entender a planta-aranha, precisamos encontrá-la longe de nossas casas. Na natureza, Chlorophytum comosum cresce em diferentes regiões da África. E em algumas áreas da África do Sul, pode formar grandes grupos no solo de florestas e vales úmidos. Ali, protegida pela vegetação, recebe luz filtrada e cresce entre folhas caídas e matéria orgânica. Mas existe um problema. Mesmo nesses ambientes, a água nem sempre está disponível da mesma maneira durante todo o ano. E a planta desenvolveu uma solução escondida debaixo da terra. Suas raízes. Quando retiramos uma planta adulta do solo, encontramos algo surpreendente. Algumas raízes são grossas, carnosas, quase parecem pequenos tubérculos. Essas estruturas ajudam a planta a armazenar recursos e enfrentar períodos mais secos. É uma espécie de reserva subterrânea. Enquanto suas folhas parecem delicadas, debaixo delas existe um sistema preparado para sobreviver. E isso ajuda a explicar por que a planta-aranha consegue suportar pequenos períodos de falta de água melhor do que sua aparência poderia sugerir. Mas quando as condições voltam a ser favoráveis, acontece outra transformação. A planta cresce, produz pequenas flores brancas, e suas longas hastes começam a se estender para longe da planta-mãe. Com o peso, algumas dessas estruturas podem se aproximar do solo, e os pequenos filhos que carregam encontram sua oportunidade. Quando uma dessas pequenas plantas toca uma superfície adequada, suas raízes começam a trabalhar. Ela se fixa, cresce, e uma única planta pode começar a conquistar o espaço ao seu redor. É assim que algo que parece apenas uma curiosidade dentro de uma maceta se transforma na natureza em uma extraordinária estratégia de expansão. Observe uma planta-aranha adulta de perto. Entre suas folhas pode surgir uma haste fina e comprida. No início, parece apenas mais uma estrutura verde, mas ela continua crescendo. Se estende para longe da planta-mãe.
e pequenas flores brancas começam a aparecer ao longo dela. São flores discretas, pequenas, em forma de estrela. Mas naquela mesma estrutura pode acontecer algo muito mais estranho. Em determinados pontos, começam a surgir pequenas rosetas de folhas. São os famosos filhos da planta-aranha. No começo são minúsculos. Depois crescem enquanto continuam conectados à planta adulta. Recebem recursos da planta-mãe e permanecem suspensos no ar. Pouco a pouco, alguns começam a desenvolver pequenas raízes. E nesse momento, já possuem praticamente tudo o que precisam para iniciar uma vida independente. Na natureza, quando a haste se curva e um desses filhos entra em contato com o solo, as raízes podem se fixar. A nova planta começa a crescer, mas a mãe continua exatamente onde estava. É como se estivesse enviando pequenas versões de si mesma para explorar o espaço ao redor. E existe uma palavra curiosa para descrever parte desse fenômeno: pseudoviviparidade. Em vez de depender apenas de sementes, a planta produz estruturas vegetativas capazes de formar novos indivíduos diretamente em suas inflorescências. Por isso, uma única planta pode acabar cercada por várias descendentes geneticamente muito semelhantes. Mas isso não significa que a planta-aranha tenha abandonado as sementes, porque aquelas pequenas flores brancas escondem uma segunda estratégia de reprodução. E quando conseguimos encontrar seus frutos, descobrimos pequenas cápsulas carregando algo completamente diferente. Os pequenos filhos suspensos no ar são tão chamativos que é fácil esquecer uma coisa: a planta-aranha também pode se reproduzir através de sementes. Tudo começa com suas pequenas flores brancas. Elas aparecem ao longo das hastes e, embora sejam discretas, possuem estruturas reprodutivas completamente funcionais. Na natureza, essas flores podem ser visitadas por insetos. Quando ocorre a polinização, algumas começam uma transformação. As pétalas desaparecem e, no lugar da flor, começa a se desenvolver uma pequena cápsula verde. Com o tempo, ela amadurece. E dentro dela, encontramos as sementes, pequenas, escuras e completamente diferentes daqueles filhos que permanecem conectados à planta-mãe. Quando encontram condições adequadas, essas sementes podem iniciar uma nova planta desde o começo. Primeiro surge uma pequena raiz. Depois aparecem as primeiras estruturas verdes. E lentamente começa a se formar uma nova roseta de folhas. Isso significa que a planta-aranha possui duas estratégias muito diferentes. Pode produzir sementes através da reprodução sexual, ou pode multiplicar-se vegetativamente através das pequenas plantas que aparecem em suas longas hastes. E existe uma diferença fundamental. Os filhos produzidos vegetativamente são essencialmente cópias genéticas da planta que os originou. As sementes, por outro lado, podem introduzir novas combinações genéticas. Duas maneiras de continuar existindo. Uma permite ocupar rapidamente o espaço ao redor. A outra ajuda a gerar diversidade. Mas existe outra parte desta planta que quase nunca vemos. Está escondida dentro do vaso. E quando finalmente retiramos uma planta adulta, descobrimos raízes tão grossas que parecem pertencer a uma planta completamente diferente. Existe uma parte da planta-aranha que quase nunca vemos. Está escondida debaixo do substrato, mas basta retirar uma planta adulta do vaso para descobrir algo surpreendente. Suas raízes não são apenas fios finos espalhados pela terra. Muitas são grossas, brancas, carnosas e podem formar uma massa impressionante dentro do vaso. Essas raízes funcionam como estruturas de reserva. Conseguem armazenar água e recursos
que ajudam a planta a enfrentar períodos em que a umidade diminui. É uma das razões pelas quais a planta-aranha consegue suportar algum esquecimento na rega. Mas essa resistência pode provocar um erro. Pensar que, se ela armazena água, então podemos manter o substrato constantemente molhado. Na verdade, acontece o contrário. Quando o substrato permanece encharcado durante muito tempo, o espaço disponível para o ar diminui. As raízes começam a sofrer e podem acabar apodrecendo. Uma planta que parecia praticamente indestrutível começa então a perder força. As folhas podem amarelar, ficar moles, e o sistema subterrâneo que antes armazenava recursos começa a se deteriorar. Por isso, um substrato com boa drenagem é tão importante. Regar bem não significa manter a planta permanentemente molhada. Significa permitir que ela receba água e depois deixar que o excesso consiga sair. Existe ainda outro problema curioso. Quando a planta cresce durante anos no mesmo vaso, suas raízes podem ocupar praticamente todo o espaço disponível. Às vezes ficam tão apertadas que chegam a deformar o recipiente. E quando isso acontece, a planta está nos dizendo que chegou o momento de mudar de casa. Com o passar do tempo, uma planta-aranha pode ocupar praticamente todo o espaço dentro de seu vaso. As folhas se multiplicam. Novos pontos de crescimento aparecem. E debaixo do substrato, as raízes formam uma massa cada vez mais densa. Quando finalmente retiramos uma planta adulta do recipiente, às vezes parece impossível entender onde termina uma raiz e começa outra. Mas existe algo interessante. Não precisamos necessariamente colocar toda essa planta em um vaso maior. Podemos dividi-la. Uma planta adulta pode ser cuidadosamente separada em várias partes, desde que cada divisão mantenha folhas e raízes saudáveis. Depois, cada parte pode ser colocada em seu próprio vaso. De repente, uma planta se transforma em 2, ou 3, ou ainda mais. Mas a planta-aranha possui uma maneira ainda mais simples de conquistar novas casas. Seus filhos. Quando uma pequena planta suspensa já começou a desenvolver raízes, podemos colocá-la sobre um novo substrato. Ela pode permanecer conectada à mãe enquanto cria suas próprias raízes, e somente depois ser separada. Também podemos retirar um filho que já tenha raízes e plantá-lo diretamente. É tão fácil que uma única planta adulta pode acabar dando origem a dezenas de novas plantas ao longo dos anos. Uma vai para outra janela, outra é oferecida a um amigo, outra passa para alguém da família. E pouco a pouco, descendentes da mesma planta acabam vivendo em casas completamente diferentes. Talvez isso ajude a explicar por que o Chlorophytum commossum se tornou tão comum. Ele não depende apenas de nós para sobreviver. De certa forma, ele praticamente nos entrega a próxima planta pronta. E essa facilidade de multiplicação foi uma das características que ajudaram uma espécie africana a conquistar casas em todo o mundo. Hoje, encontrar uma planta-aranha dentro de uma casa parece completamente normal. Mas sua história começou muito longe dali. Seus ancestrais cresceram em diferentes regiões da África, em ambientes que vão de florestas e áreas sombreadas até regiões que enfrentam períodos mais secos. Com o tempo, os seres humanos perceberam que aquela planta possuía características quase perfeitas para viver conosco. Crescia relativamente rápido. Podia tolerar diferentes condições. Era fácil de multiplicar. E suas longas folhas criavam uma aparência perfeita para vasos suspensos. Mas a planta que encontramos atualmente nas lojas nem sempre se parece com seus parentes silvestres. A forma natural possui folhas verdes,
Durante o cultivo, porém, diferentes características começaram a ser selecionadas e surgiram variedades que hoje são extremamente populares. A Vitatum apresenta uma faixa clara atravessando o centro de suas folhas. A Variegatum faz praticamente o contrário. Mantém o verde no centro e apresenta margens claras. Existem ainda formas com folhas mais compactas, outras mais claras, e algumas, como a Boni, desenvolvem folhas curvas que dão à planta uma aparência completamente diferente. Mas todas continuam carregando a mesma característica que tornou esta espécie tão reconhecível: as longas hastes, as pequenas flores brancas e aquelas novas plantas suspensas ao redor da mãe. Foi assim que uma espécie africana acabou conquistando janelas, cozinhas, escritórios e salas de estar em diferentes partes do planeta. E existe uma razão para ela ter permanecido tão popular durante tanto tempo. Porque poucas plantas tornam tão fácil aquilo que todo cultivador gosta de fazer: criar outra planta. Tudo pode começar com uma planta muito pequena, algumas folhas, um vaso simples, talvez um presente de alguém. Mas dê tempo suficiente a uma planta-aranha e a aparência começa a mudar. Novas folhas surgem do centro, as raízes ocupam o vaso, e quando a planta alcança a maturidade, longas hastes começam a cair ao seu redor. Primeiro aparece um filho, depois outro, e outro, até que aquela pequena planta se transforma em uma verdadeira cascata verde. Em um vaso suspenso, o efeito pode ser impressionante. As folhas arqueadas ocupam a parte superior, enquanto dezenas de pequenas plantas ficam penduradas abaixo. Mas talvez o mais interessante não seja seu tamanho. É o que podemos fazer com todos esses filhos. Cada um deles representa uma nova planta em potencial. Podemos separá-lo, colocá-lo em um pequeno vaso, esperar que cresça, e algum tempo depois, aquela nova planta poderá produzir seus próprios descendentes. Imagine repetir esse processo durante anos. Uma planta produz 10. Essas 10 produzem muitas outras, e descendentes da mesma planta-mãe podem acabar espalhados por diferentes casas, talvez na casa de um filho, de um amigo, ou de alguém que nunca chegou a conhecer a planta original. É uma espécie de árvore genealógica vegetal. Só que seus membros não precisam permanecer juntos. Eles podem viajar, criar raízes em outro lugar e continuar se multiplicando. Por isso, algumas plantas não carregam apenas folhas e raízes. Também carregam lembranças. Porque às vezes, uma pequena planta em uma janela é descendente de outra que alguém cultivou muitos anos antes. Quando pensamos em uma planta-aranha, normalmente imaginamos folhas verdes atravessadas por grandes faixas brancas. Mas volte para a África e procure Chlorophytum comossum crescendo na natureza. Algo muda. A forma silvestre possui folhas verdes, sem aquelas grandes listras claras que tornaram muitas variedades cultivadas tão reconhecíveis. Ela cresce em ambientes muito diferentes de uma sala de estar. Pode aparecer no interior de florestas, em vales próximos a rios, em encostas, entre arbustos, e em locais protegidos pela sombra de outras plantas. Em algumas regiões, várias plantas crescem próximas umas das outras. Os longos caules se espalham, os filhos encontram o solo, criam raízes, e novas rosetas começam a ocupar o espaço ao redor. Pouco a pouco, podem surgir verdadeiros grupos de plantas. É muito diferente daquela pequena cinta solitária dentro de um vaso. E existe algo fascinante nisso. Durante gerações de cultivo, selecionamos cores e formas que chamavam nossa atenção. Folhas com margens brancas, faixas claras no centro, folhas curvas, plantas mais compactas. Mas debaixo de todas essas transformações, continua existindo uma espécie africana,
uma planta preparada para crescer na sombra, produzir pequenas flores, armazenar recursos em suas raízes e enviar novos indivíduos para conquistar o terreno ao seu redor. Nós mudamos sua aparência, mudamos o lugar onde ela vive e espalhamos seus descendentes por milhares de quilômetros. Mas sua história continua escrita em cada raiz, em cada haste e em cada pequena planta que permanece suspensa ao redor da mãe. E agora podemos voltar para aquela planta que vimos no início, porque depois de conhecer sua verdadeira história, ela já não parece tão comum. Agora, olhe novamente para aquela planta-aranha. Talvez exista uma perto de você, em uma janela, pendurada em uma varanda, ou crescendo silenciosamente em algum canto da casa. À primeira vista, continua parecendo uma planta simples. Mas agora sabemos que existe muito mais acontecendo. Debaixo do substrato, raízes grossas armazenam recursos. Entre suas folhas surgem pequenas flores brancas. E de seu centro partem longas hastes que carregam uma das características mais extraordinárias desta espécie. Novas plantas, pequenas versões da mãe que começam sua vida antes mesmo de tocar o solo. Elas crescem suspensas, desenvolvem folhas, formam raízes e esperam apenas uma oportunidade para começar uma vida independente. Na natureza, essa estratégia ajudou a planta a ocupar o espaço ao seu redor. Dentro de nossas casas, aconteceu algo diferente. Nós começamos a ajudá-la. Cortamos um pequeno filho, colocamos em outro vaso, entregamos para outra pessoa. E sem perceber, continuamos fazendo exatamente aquilo que a planta começou a fazer muito antes de viver conosco: espalhar seus descendentes. Talvez seja por isso que a planta-aranha tenha conquistado tantas casas. Não apenas porque é bonita, ou porque é resistente, mas porque parece ter sido construída para continuar. Uma planta pode se transformar em muitas, e cada uma delas pode começar tudo novamente. Então, da próxima vez que você encontrar uma pequena planta pendurada em uma dessas longas hastes, observe com atenção. Aquilo não é apenas uma parte da planta-mãe. É uma nova vida esperando para tocar o chão. E talvez, algum dia, seja ela quem esteja cercada por seus próprios filhos.